A paz do Senhor a todos, é uma alegria poder estar aqui novamente e desta feita estarmos dando início ao nosso segundo trimestre deste ano. E nós temos aqui a nova revista da classe dos adultos, a Igreja Eleita, é um novo tema desse segundo trimestre. A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista desta lição é o pastor Douglas Batista. Então, nós temos aqui baseada na carta aos Efésios, e nós vamos ter esse trimestre, por certo, será abençoado. Pedimos para que todos quanto estão nos vendo e ouvindo também, nós temos nossa mesa de apoio, onde nós temos as revistas da Escola Bíblica Dominical. Você que está em casa e está sendo alcançado por intermédio dessa ferramenta que Deus tem nos disponibilizado, venha estar conosco nesta manhã para você apanhar a sua revista e estar acompanhando aí na sua casa, para termos a alegria de estar compartilhando com você a respeito das lições deste novo trimestre. Temos também um novo trimestre da nossa juventude. Eu quero estar apresentando, antes mesmo de nós estarmos dando início na nossa Escola Bíblica Dominical, nós temos esse novo trimestre com a Escola Bíblica dos Jovens, essa nova revista, falando em tempo de conquista, baseada no livro de Josué. E ela tem alguma coisa a mais aqui, com a fé e obediência no livro de Josué. Muito bem, nós queremos, antes mesmo de darmos o início nesta aula da Escola Bíblica Dominical, nós queremos estar dirigindo a Deus uma palavra de oração, e logo após esta palavra de oração nós estaremos dando a introdução nesta primeira aula desse segundo trimestre de 2020. Fecha os teus olhos aí aonde você se encontra no seu lar. Querido e eterno Senhor, pedimos para que as suas ricas e copiosas bênçãos repouse sobre a vida de cada um dos nossos irmãos que estão nos seus lares, por não poderem estar aqui reunidos devido a este momento difícil do qual o nosso país está passando. Não somente o nosso país, mas também outras localidades, outros países. Que as ricas bênçãos do Senhor venham repousar sobre a vida de cada família, estando representados nesta manhã. Que as ricas bênçãos sejam sobre a vida de cada um de nós. Toma, Senhor, meu Deus, o teu servo, irmão Helenilson, evangelista, irmão Helenilson, que estará fazendo uso da palavra de ensino nesta manhã. Usa-o com poder, com graça, e que nós venhamos estar recebendo esta instrução para o nosso dia a dia. Que a paz esteja sobre a vida de cada um de nós. É o desejo que fazemos nesta manhã em Cristo Jesus. Queremos agradecer a Ti, Senhor. Amém. Muito bem, nós queremos estar o início aqui das nossas lições. E a nossa primeira lição vai estar falando no dia 5 de abril, a primeira lição, 5 de abril, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto bíblico, ou texto áureo desta lição, vai estar falando: a vós, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, verso de número 2. A verdade prática Epístola aos Efésios revela propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Muito bem, a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe vai estar na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Nós temos também o registro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículos de 1 a 7. Então acompanhe aí
você que tem a sua revista ou até mesmo na sua Bíblia. Carta aos Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Verso de número 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Verso de número 5. E os que ouviram falar, batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Muito bem, queridos, nós temos um objetivo ao ser alcançados aqui, e são 3. Apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios, ou para quem ela foi escrita, e também explicar o tópico de número 3, também explicar o propósito da igreja e a mensagem contida na epístola. Ela serve para os dias de hoje, sim. Muito bem, queridos, eu quero estar chamando aqui o evangelista, irmão Elenilson, que já vai estar começando a nossa aula desta manhã. Eu convido o evangelista, irmão Elenilson, é o nosso copastor aqui da igreja, e ele vai estar dando essa nossa introdução nesse novo trimestre. E eu quero pedir a você que se encontra em casa agora, neste momento, com toda a reverência, vamos estar atentos a tudo quanto o Senhor tem para nós nesta manhã. Abra o seu coração, é algo que você pode fazer para receber esta instrução nesta manhã, para que coloquemos também em prática no nosso dia a dia tudo quanto absorvemos de conhecimento. Irmão Elenilson, que a graça do Senhor venha estar sobre a sua vida, companheiro, e que sejamos abençoados pela instrução nesta manhã. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui trazendo a palavra de Deus para as nossas vidas. Estamos com muita saudade dos irmãos. Estamos aqui dentro do templo, você no seu lar, vai estar faltando aquele abraço, aquele apertar de mão carinhoso, a presença dos nossos irmãos alunos, que são assíduos à escola dominical. Já está batendo aqui uma saudade muito grande, né? Quantos irmãos a gente chega pela manhã aqui na escola dominical, dá um abraço, troca um sorriso de amor, de alegria, e isso já está apertando em nossos corações, né? A gente aqui não está conseguindo falar com Nadir de Eli, nem com Eli de Nadir, né? Tantos irmãos que chegam aqui nos recebem carinhosamente. Contudo, estamos vivendo um tempo de Deus. Permitiu Deus vivermos esse tempo. Nós cremos que tudo é providência de Deus. Que em nossos corações, que em nossas vidas estejam sempre emanado no nosso coração esse amor fraternal,
esse amor que vem do coração de Deus para os nossos corações. Louvamos a Deus pela oportunidade de termos mais uma lição da nossa escola dominical com início de trimestre, um assunto muito importante que tem como tema a Igreja Eleita. O subtema do trimestre é remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Sabemos nós que a igreja eleita é eu, é você, somos nós. E esse trimestre vai discorrer muito sobre toda a nossa estrutura espiritual. Nós vamos ver no decorrer dessa aula que a carta aos Efésios, e que tem como tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, nós vamos viver aqui um panorama bíblico acerca do propósito, da intenção de Deus ao usar o apóstolo Paulo a editar essa carta para os irmãos da cidade de Éfeso. Havia ali coisas que precisavam ser endireitadas, coisas que precisavam ser verificadas para que a igreja, como eleita, não sofresse nenhum tipo de dano. O mais importante para nós nessa manhã é entender que dentro do propósito temos então a condição de, com o auxílio do Espírito Santo, olhe bem, esse trimestre ele vai trabalhar muito na terceira pessoa da Trindade no que diz respeito à presença e à capacitação de cada crente como igreja eleita para que possa firmar sua fé no Senhor Jesus Cristo para o alcance da vida eterna. Se somos eleitas, somos escolhidos, somos separados com esta finalidade. A igreja está inserida neste mundo. Estamos dentro deste contexto global, inseridos no propósito de permanentemente manter a nossa salvação, a nossa eleição, como algo que não podemos abrir mão para o alcance da nossa salvação. A igreja, nós, temos as nossas necessidades. A lição da escola dominical durante todo esse trimestre vai trabalhar todo esse aspecto das nossas necessidades, ou seja, vai trabalhar de forma que a orientação vem diretamente para cada um de nós, servos de Deus, servas de Deus, para que possamos assim melhor servir ao Senhor e manter firme o nosso propósito de vida espiritual e busca da nossa salvação. O texto áureo da nossa lição diz assim, está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 2: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aqui está a saudação inicial do apóstolo Paulo, mostrando para quem é endereçada esta carta. E esta carta, como diz na verdade prática, ela é uma epístola que revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Vou repetir isso aqui que é importante. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Aqui a gente já começa a tirar uma grande lição para nós. Queremos conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida? Temos essa curiosidade? Queremos realmente ter conhecimento de uma igreja eleita? Né? Queremos ter esse conhecimento para termos
convicção da nossa eleição. Então, essa lição, nesse trimestre, vai nos ensinar, vai nos mostrar os propósitos. Quais são os propósitos de Deus para nós, para a igreja eleita? Nós temos aqui em nossas mãos essa lição que vai nos orientar muito bem, né? Também estaremos aqui estudando doutrinas e orientações pastorais para a vida prática dos nossos alunos, que aí vem a preocupação do apóstolo Paulo. Por isso ele escreveu a carta aos Efésios. Ele tinha como propósito também ensinar, doutrinar, orientar de forma pastoral, de forma amorosa, de forma amiga, sobre a prática, né? A vida prática de cada crente, de cada um de nós. Esse é o grande propósito da nossa escola dominical. A aula de hoje tem o seguinte objetivo: mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Temos também como outros objetivos, assim, apresentar a autoria e a data da epístola. Segundo, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios. 3. Explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Estes objetivos, ele é focado para esta primeira aula. E como é uma aula expositiva, é uma aula que nós vamos aqui fazer um esboço, uma exposição sobre o livro, sobre a carta aos Efésios, melhor dizendo, nós vamos aqui mostrar um quadro panorâmico. Os irmãos agora vão ter uma ideia da formatação da Epístola aos Efésios, que são apenas 6 capítulos, mas são 6 capítulos maravilhosos, para que nós possamos, no entendimento da Epístola, à luz da revelação do Espírito Santo de Deus, para a nossa edificação espiritual. Qual é a preocupação aqui, então? Nesse momento em que estamos vivendo, meus irmãos, nos assusta. Você está no seu lar, você está em quarentena, não só o Brasil, tantos outros países do mundo, alguns com mais, outros com menos atingimento da enfermidade. O certo é que estamos vivendo um momento diferente. Estamos vivendo um momento em que algumas pessoas estão preocupadas, algumas outras estão desesperadas. O certo é que há um comportamento diverso das pessoas em relação ao que está acontecendo agora. Porém, como igreja eleita, nós temos a palavra de Deus que nos orienta, que nos consola, que nos conforta. Consolar e confortar tem uma diferenciação entre você agir, a forma como você interage, e também da esperança. E como filhos da promessa que somos, e como igreja eleita que somos, primeiro, não devemos temer. Segundo, não devemos nos desesperar. E o mais importante de tudo, ver que tudo o que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Ora, como igreja eleita, nós temos a nossa vida natural a desenvolver aqui na terra enquanto aqui estamos, e temos então que reconhecer que é o primeiro passo que eu entendo aqui, que conhecendo os propósitos de Deus para nós, ou seja, para a sua igreja, é o grande passo para a edificação da nossa vida espiritual. A partir do momento em que eu tenho esta convicção, que eu tenho essa certeza de que eu recebo, eu passo a me submeter à doutrina bíblica
pelo Espírito Santo, nós somos vencedores. O que estamos vivendo nesse momento não nos vai deixar, preocupado ao extremo. Claro que temos as nossas responsabilidades, vamos nos manter responsáveis, fazer aquilo que as autoridades nos pedem para ser feito, claro que vamos fazer. Não somos irresponsáveis a tal ponto de não fazer, porém, sem o desespero. Por quê? Porque como igreja eleita e conhecendo os propósitos de Deus para a nossa vida, não temos o que temer. Então, quando Paulo escreve esta carta, ele vai trazer uma série de ensinos para que nós possamos, na vida prática, fazê-la e assim manter firme a nossa confiança até o fim. E nesse esboço da lição da escola dominical para esse trimestre, nós temos aqui uma exposição muito interessante. A Epístola aos Efésios está dividida em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 3, é a primeira parte. A segunda parte da Epístola aos Efésios vai do capítulo 4 ao capítulo 3. Olha que coisa interessante. No capítulo 1, nós temos o capítulo 1, versículos 1 e 2, nós temos a saudação. No capítulo 1, versículos 3 ao 14, temos a preeminência de Cristo Jesus na redenção. No capítulo 1, versículos 15 até o 23, nós temos a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. No capítulo 2, do versículo 1 até o 3 e o 13, fala sobre os resultados da redenção em Cristo. E do capítulo 3, dos versículos 14 até o versículo 21, fala sobre a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Esta é a primeira parte da visão panorâmica da carta de Paulo aos Efésios em relação à nossa eleição. Ou seja, a nossa escolha, fomos escolhidos. A palavra de Deus diz que antes que nós escolhêssemos a Deus, Deus nos escolheu a nós. Conhecemos na palavra de Deus também que antes não merecíamos nada disso, que antes estávamos longe, sem Deus, sem paz, sem salvação. Não merecíamos. Charco de lodo vivíamos, distanciados de Deus vivíamos, mas Deus nos encontrou. Glória a Deus por isso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Fomos achados por Deus, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. Mas essa escolha não foi uma escolha aleatória, não foi uma escolha qualquer. Vou escolher esse, mas não escolho aquele. Vou preferir esse, não vou preferir aquele. Não. Deus morreu, Jesus Cristo morreu por todos nós. Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele abriu a porta da salvação para todas as pessoas. Todas as pessoas. Mas o que nos diferencia da eleição, de sermos eleitos e outros não? Pelo recebimento da palavra dele, do ensino dele, através do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Então, a primeira parte da lição trata assim. A segunda parte da lição, a partir do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16, vai tratar implementando o propósito de Deus. Do capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 21, vai tratar do reproduzindo a vida de Cristo nos crentes. Do capítulo 5, versículo 22, até o capítulo 6, o versículo 9, trata da aplicação e autoridade de Cristo aos relacionamentos no lar, ou do lar. Do capítulo 6, versículos 10 até o versículo 20, trata da capacitação, da igreja estar capacitado e equipado para a batalha espiritual. E do capítulo 6, versículo 21 a 24, é a conclusão. Esse esboço será tratado nas 13 lições, ok? Eu vou repetir
para fixar muito bem na tua memória essa questão do esboço da Epístola aos Efésios. Creio que muitos de vocês estão sem missão, não é? Vou aqui aproveitar, abrir um parênteses e dizer para você, nós estamos aqui, irmãos, com uma bancada montada aqui no estacionamento da igreja. Está montada uma biblioteca aqui. Nós temos aqui vários irmãos cuidando ali na parte externa. Você não precisa vir dentro do templo. Você pode vir com toda a segurança, tem álcool, gel. Fique à vontade aqui. Tem aqui uma bancada montada com todas as revistas. Se esforcem em vir buscá-lo. Venha buscar, porque isso ali ser útil. Nós não sabemos até quando vamos estar dando aula dessa maneira, dessa forma. Mas não é só porque estamos dando aula virtual, não é? Mas é porque você precisa ter a palavra de Deus para o teu estudo diário. Então eu te convido a vir aqui, apanhar a tua lição. É rapidinho, vocês moram aqui perto, pega o teu veículo aqui, faz aqui um drive-thru aqui, é bem rapidinho. Leva a tua lição e você vai entender. Eu vou refrisar aqui com vocês, vou mostrar mais uma vez qual é essa visão panorâmica de uma forma mais discorrida, e a partir daí nós vamos tratar da aula de hoje, que é sobre a saudação ao destinatário. A forma como Paulo começa a sua carta, até a própria maneira dele saudar, de ele dirigir sua palavra para os destinatários dessa carta. Veja que até na saudação nós vamos ter aqui um aprendizado muito excelente e também saber um pouco sobre os destinatários. Paulo, autor da carta, os destinatários, quem são? Nós, os gentios, os judeus. Embora os judeus aqui a gente já viu que não deu muita importância a isso, mas nós vamos ver que os destinatários tinham um papel e têm um papel importante naquilo que Deus traz para nós através das Sagradas Escrituras. Não é à toa que essa carta está inserida na Bíblia Sagrada. Ela se renova a cada manhã. Só repetindo acerca dessa visão panorâmica do trimestre. Saudação, preeminência de Jesus Cristo na redenção. Já Jesus já havia morrido, passado pela cruz, ressuscitou e estava ali antes de Paulo escrever, dele levar até o papel, a escrita. Jesus Cristo já tinha operado, estava operando e estava revelando, orientando Paulo a nos orientar também. Ele foi um mensageiro de Deus para nós. Isso é importante. A oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Olha lá a preocupação. Nesse trimestre nós vamos ver tudo isso, irmãos. A preocupação de Deus, através da Bíblia Sagrada, nos orientar, nos esclarecer os nossos aspectos espirituais. Temos que ter uma vida de oração. Temos que ter uma vida dedicada ao Senhor. Além de sermos homens, fisicamente falando, animal, racional, nós temos a nossa alma e o nosso espírito. E eles prezam pelas coisas de Deus. Então nós temos que ter esclarecimento espiritual acerca de tudo que Deus tem para nós. O resultado da redenção em Cristo. Durante esse trimestre, nós vamos decorrer bastante sobre isso. É a nossa vida prática. É a nossa vida de busca a Deus para o alcance da nossa salvação. Nós nunca podemos esquecer disso. Servimos a Deus com um propósito de alcançar a vida eterna. Nós somos pessoas que têm sede de salvação e desejo de ir aos céus. Eu creio que esse é o seu desejo também. Mas para isso temos que ter orientação do Espírito Santo. E temos que ter resultado dessa nossa vida para com Deus. A oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, implementando o propósito de Deus. A ideia de Paulo ao escrever essa carta era fazer com que os propósitos de Deus e eles praticassem esses propósitos, entender o propósito. É óbvio que nós servimos a Deus
sabemos porque estamos servindo a Deus, mas às vezes acontecem coisas em nossas vidas que a gente fica questionando por quê, quando na verdade o correto é a gente dirigir-se para Deus de oração e perguntar, né? Para quê? Qual o propósito disso? Qual o propósito, né, dessa situação que eu estou vivendo? Quando nós entendemos os propósitos de Deus e este entendimento virá com a ajuda do Espírito Santo de Deus na nossa vida, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, ou seja, os exemplos de Jesus devem ser também praticados por nós. No trimestre passado, estamos muito sobre a nossa estrutura humana. No trimestre passado, nós estudamos com bastante propriedade quem era Jesus, quem somos nós, quais são as nossas atitudes, a nossa formação física, as nossas imperfeições, as perfeições de Jesus, mas tudo isso para tirar como exemplo para nós, ok? Finalizando aqui esse esboço panorâmico para o trimestre, nós vamos também aplicar, procurando à luz da palavra de Deus, aplicar a autoridade de Cristo nos nossos relacionamentos familiares, no nosso relacionamento do lar. Você tem acompanhado toda uma vida comportamental que a humanidade atual está vivendo. Situação da família, sociedade corrupta, pessoas amantes de si mesmo, pessoas sem ídolos, situações cruéis no meio do relacionamento social. E esta epístola vai nos ensinar com bastante propriedade sobre o valor do relacionamento no lar. E também, irmãos, nesse trimestre, a epístola aos Efésios vai nos capacitar. À luz da palavra de Deus, vai nos mostrar como podemos nos capacitar e nos equipar contra a batalha espiritual. Que Deus em Cristo nos abençoe, que esse trimestre possamos assim melhor servir a Deus, não perder nenhuma aula, estar sempre presente na chamada da igreja para a escola dominical, para que tudo isso venha surtir efeito positivo para as nossas vidas. Vamos aqui à primeira parte da lição de hoje, que trata da carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Está escrito aqui na introdução da lição o seguinte: a epístola aos Efésios, denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Olha como é importante saber o valor, a premissa dessa carta. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Como eu e você podemos nos aperfeiçoar na nossa vida cristã? Como? Sendo fiéis observadores da palavra de Deus. Quando obedecemos a palavra de Deus, quando cremos nas providências divinas e na ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós nos aperfeiçoamos. E tudo que vier ao nosso derredor, tudo que vier para nos tentar desestabilizar, aqueles que
palavra de Deus, que se aperfeiçoa na vida espiritual, esses vencem, tem mais facilidade. Esse não tem toda aquela capacidade de vencer. O Espírito Santo de Deus entra com uma força espiritual, vamos dizer assim, com uma força extra para te fazer vencedor, porque Deus não vai nos desamparar. Para isso precisamos buscar conhecimento da palavra de Deus. Este é o propósito, um dos propósitos da carta aos Efésios. A primeira parte dessa lição vai trazer aqui um relato técnico, a autoria e data, vai mostrar para a gente aqui, vai esboçar para nós aqui quem é o autor, qual foi a época e as condições que foram escritas essa carta. É bom a gente saber, irmãos, o momento, que a gente possa pegar o nosso pensamento, vamos aqui fazer um exercício mental acerca do momento, do momento em que a carta foi escrita. Vamos nos lembrar aqui das circunstâncias que essa carta foi escrita. A gente já vai entender aqui na frente, nós vamos verificar que essa carta foi escrita quando Paulo estava preso, um homem lá. Quando se fala de prisão, já se fala de dificuldades, mas nada disso foi empecilho, nada disso impediu de forma alguma de Paulo continuar ensinando os irmãos acerca dos propósitos de Deus. No primeiro ponto da lição, fala sobre a autoria. Está escrito aqui assim: conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Capítulo 1, versículo 1, a parte A desse versículo que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, que é em hebraico, nome hebraico, mas também era conhecido como Paulo, Atos 13:9. Em hebraico, o Saulo significa solicitado. Em hebraico, a palavra Saulo significa solicitado. Significa solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa em hebraico pequeno, era o seu nome em romano, registrado em Atos 22 e o versículo 25. Então, definido, claro, muito patente para nós quem é o autor. O autor da lição pede para frisar com propriedade isso. Paulo, o autor da carta. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Podemos ver isso em Romanos capítulo 11, versículo 13. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica com ressalva, pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Aqui existe algumas curiosidades no tocante a esta preocupação de Paulo quando dizia ser ele um discípulo, um apóstolo do Senhor Jesus. Porque ele não estava incluso naqueles 12 primeiros que Jesus escolheu, mas ele teve a preocupação em toda a sua escrita, sempre frisar isso, pela vontade de Deus. Conhecemos a história de Paulo, um homem que antes perseguia, depois passou a ser perseguido. Um homem que não gostava dos crentes, depois passou a viver a vida de crente. E isso lhe capacitou quando o próprio Jesus o escolheu, quando ele foi derrubado de um animal, ficado cego e ouvido a voz do Senhor quando ele perguntou: quem me persegue? Quem era? E a resposta de Jesus para ele foi: aqueles a quem tu persegue. Ali ele se converte e torna-se um grande servo de Deus a serviço do Senhor, um apóstolo que nos levou a trazer
a revelação de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. Então, essa assinatura apostólica, Paulo sempre ele cria essa frase, pela vontade de Deus. Terceiro, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Cristo, capítulo 3, versículo 1, preso do Senhor, capítulo 4, versículo 1, e o embaixador em cadeias, capítulo 6, versículo 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigida aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses e a Filemão. Todas essas cartas elas foram escritas quando Paulo estava preso. Data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, Atos 28 e 30, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessas premissas, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador, segundo Efésios capítulo 6 e o versículo 21. Ok? A primeira parte da lição nos mostrou a autoridade, né? E as circunstâncias dessa carta, ok? Paulo, escritor, ele mesmo assina a carta e ele mesmo mostra para nós que foi da prisão e a data específica. O segundo ponto da lição vai tratar dos destinatários, para quem Paulo escreveu essa carta. Eu quero aqui, irmãos, frisar com vocês o seguinte: quando Paulo escreve a carta e direciona aos Efésios e aprove a Deus que essa carta chegasse até nós, nós devemos em tudo honrar e glorificar o nome do Senhor. As mesmas circunstâncias, as mesmas dificuldades que viviam a igreja de Éfeso, os efésios viviam, nós hoje vivemos. Pela onisciência de Deus, ele entendeu que, juntando esses livros sagrados, trazendo essas epístolas e inserida nas páginas da Bíblia Sagrada, pela sua onisciência, ele sabia que encontraria lá adiante, no Brasil, em Curitiba, em Vila Oficinas, grupo de pessoas, seres humanos, que precisariam de orientação em se tratando já de uma igreja reunida. É óbvio que Deus, na sua onisciência, temos esse endereço. É óbvio que Deus, na sua onisciência, saberia que iria me tirar do lamaçal do pecado e tirar você do lamaçal do pecado. É óbvio que Deus, na sua onisciência, sabia que nós precisaríamos estar reunidos como igreja escolhida por Ele para o alcance da nossa salvação, da nossa alma. Então, quando vamos falar de destinatários, vamos compreender, à luz da palavra de Deus, que essa carta ela é como que se fosse enviada para nós também. O Espírito Santo de Deus já nos convenceu do pecado, já nos separou desse mundo, nós aceitamos e entendemos a palavra de Deus, e essa carta ela é uma carta viva, é uma palavra viva para nós. E interessante notar que as dificuldades que o povo de Éfeso viveu, nós os curitibanos estamos vivendo. A igreja em Curitiba vive as mesmas dificuldades, as mesmas adversidades, embora as lutas espirituais, creio eu, que elas estão muito ascendentes, está aumentando por demais as questões espirituais. Olha o que estamos vivendo nesse momento no globo terrestre. Olha o que estamos vivendo. Nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, já
entendemos perfeitamente que o que foi revelado, o que foi dito pelo Senhor Jesus Cristo em São Mateus capítulo 24, é uma realidade que estamos vivendo agora. Princípio de dores. Então, quando vai se falar de destinatário relacionado às epístolas paulinas, à Bíblia Sagrada no seu todo, nós vamos entender que chegou para nós também. E nós, glória a Deus, vamos exaltar o nome do Senhor, porque está em tempo. Está em tempo de ouvir, de ler a carta, de como destinatários que somos também dessa mensagem bíblica, acordar, despertar, para que possamos ter sempre vida e vida em abundância. Na parte 2 da lição vai falar sobre destinatário, especificamente quando Paulo escreve a Éfeso, ele manda lá essa carta para os moradores daquela cidade. Quem era Éfeso? Né? Quem era não? Que cidade era Éfeso? Está aqui na lição. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole, com cerca de 500.000 habitantes, cidade grande. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25.000 espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Religiosidade daquela cidade. O que predominava como religião naquela cidade? Note bem, está aqui na lição. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Comércio de nichos, ou seja, lá eles fabricavam altares para colocar imagens e esculturas. O forte, né? A indústria daquela cidade era isso aí, fabricar coisas em mármores, né? Que se via para colocar nichos, né? Altares para colocar imagens e esculturas. Essa era a situação daquela cidade. A sua religiosidade era muito idólatra. E a igreja? Bom, estamos falando da cidade, e a igreja que está inserida naquela cidade? Aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos. Nós somos igreja em Curitiba, somos igreja em Vila Oficinas. Se nós olharmos em torno do bairro de Vila Oficinas, nós vamos ter outros tipos, outras pessoas que adoram outros deuses. Será que perto de nós não existe algum outro local onde existem nichos para adoração à idolatria, feitiçaria? Né? Aqui na própria Dante Melara nós temos uma casa, não muito longe daqui, onde existe um nicho montado, onde existe um altar montado para a idolatria e para a feitiçaria, macumbaria. Olha onde nós estamos inseridos. Estamos dentro desse contexto. Agora, como igreja, o que devemos fazer? Como igreja, o que fazer? Vamos ver aqui como estava a igreja em Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo, registrado em Atos 19, 5 a 7. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, 19, 8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho,
voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano, Atos 19:9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais dos apóstolos foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram em Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade de Éfeso. E depois Irineu, bispo grego do primeiro século. O apóstolo João também liderou a igreja. Dá para você perceber como aquela igreja era bem assistida espiritualmente? Como pastores, como Timóteo esteve ali para ministrar, como Timóteo esteve ali para doutrinar a igreja, receber instrução de Paulo e ensinar aquela igreja. O apóstolo João também esteve ali pastoreando aquela igreja. Irmãos, nós precisamos entender que nós, como destinatário dessa carta de Paulo para nós, devemos absorver esses ensinamentos, seguir fielmente esses ensinamentos, porque de uma sociedade com todas as suas ingerências malignas, mas quando absorvemos a palavra de Deus, temos graça e paz para alcançar a vida eterna. Aqui fala sobre a saudação epistolar. A saudação é mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. É a parte B do versículo 1. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Me permita aqui, irmãos, fazer com você um exercício de fé. Fazer de você aqui um exercício espiritual muito grande no que diz respeito a sentir-se separado. O mundo hoje envolve as pessoas de tanta forma, de tanta maneira. Existem tantos ensinamentos modernos que considero como ensinamentos falsos, por que não dizer às vezes até satânicos, em relação à nossa questão de nos sentirmos separados e consagrados. Cristo nos amou, nós nos entregamos a Ele, recebemos o batismo com o Espírito Santo, confessamos a nossa salvação através do tanque batismal, quando fomos batizados em água. Hoje nós somos assistidos pelo Espírito Santo de Deus, pela presença, pelo poder de Jesus, pelo poder de Deus e pela orientação dos nossos pastores, que a igreja escolheu através da vontade de Deus para ser os nossos orientadores. Os pastores da nossa igreja são homens de Deus que traz para nós ensinamentos, conhecimento, graça, nos doutrina, nos auxilia, nos ensina, nos ademoesta para que possamos ter uma vida diferenciada. Isso significa separação, consagração. Eu e você queremos continuar mantendo firme a nossa fé? Eu e você queremos manter firme o nosso propósito de um dia entrar na mansão? Nós precisamos, irmãos, nos sentir separados e consagrados. Cuidado para não acharmos aqui que estamos fazendo acepção de pessoas, discriminando pessoas. Essa separação não tem nada a ver com isso. Nós somos melhores do que A, B ou C. Não, estamos falando aqui de uma posição ética espiritual, ética de vida social. Sermos separados. Paulo, quando escreve para aquela igreja, ele diz aos santos fiéis, santos e fiéis em Cristo Jesus. Que possamos, irmãos, estar sentindo isso na nossa vida. Deus nos abençoe, que a gente possa cada dia compreender melhor a palavra de Deus. A parte final da lição, que já estamos por terminar,
Ele vai falar do propósito da mensagem. Falamos aqui anteriormente sobre isso, quando estávamos falando aqui da visão panorâmica do livro, melhor dizendo, da epístola aos Efésios. Mas o comentarista da lição aqui colocou algumas coisas muito interessantes, que a gente vai terminar a aula mostrando para você essa mensagem, esses aspectos muito direcionados. Ele pontuou 5 aspectos temáticos importantes para o desenvolvimento desta aula no trimestre. Lembre-se, estamos estudando, começamos hoje, um estudo de capa, a igreja eleita, remida pelo sangue de Jesus e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa aula começa hoje, ela termina na 13ª lição. Hoje é apenas uma parte, não é? Dessa lição. Então, nós temos aqui, temos que compreender que esse estudo é desenvolvido em 13. E a gente acabou de ver na lição que Paulo ficou 3 meses. Foi um seminário de 3 meses. Quando Paulo esteve ali, 3 meses naquela igreja. 3 meses. Então, vamos fazer apenas aqui também 3 meses em 13 lições. Então, é um estudo temático e sistemático para aprendermos esses propósitos. Qual é o propósito aqui descrito na lição? O nosso autor diz assim: aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, isto é, da Grécia Antiga. Né? Os helênicos são pessoas que eram da origem grega, da Grécia Antiga, e que praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Dentro desse propósito, a carta aqui já nos mostra que não era exclusiva para os crentes, especificamente judeus daquela cidade, mas é para todas as pessoas. E Paulo, de antemão, já entendia que na igreja tinha uma mistura. E essa mistura não estava fazendo bem. Estava entre eles, naquela igreja, pessoas que estavam com costumes adversos, com outros costumes que não diziam respeito à verdadeira doutrina. Por isso, um dos propósitos de Paulo foi esse. Hoje não é diferente, irmão. Nós temos inúmeras pessoas na igreja, e algumas ainda traz consigo o velho homem. Nesse trimestre nós vamos estudar que o propósito dessa carta é tirar de dentro de nós, lembre, tirar de dentro de nós o velho homem, pois somos novas criaturas em Cristo. Um dos propósitos da carta aos Efésios diz respeito a isso. Coisas antigas, coisas que não serviam, precisa ser tirada de nós. Também é possível perceber outro tipo de ênfase de Paulo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mais uma vez, salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Aqui já posso adiantar para você que o novo estilo de vida que nós vivemos, precisamos estar sempre focado no que nos ensina a palavra de Deus. Velhos costumes, velho homem, coisas marcadas no passado que não podem sobrepor a nossa nova vida com o Senhor Jesus. E para isso nós precisamos conhecer e viver este novo estilo de vida. Qual é o meu? Qual é o seu estilo de vida como crente? Parecido com o do mundo? Igual ao do mundo, talvez? Não, irmãos, o Espírito Santo já faz uma grande diferença, ou por que não dizer toda
a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. O propósito da mensagem também é fazer com que tenhamos a condição de identificar o nosso novo estilo de vida. Nova criatura somos. Glória a Deus por isso. Eu e você, irmãos, possamos estar sempre exaltando ao Senhor pela vida que Cristo tem nos dado. O outro propósito da mensagem, aqui está, para finalizar a aula, mostrando o seguinte, que há temas, né, situações que vamos verificar durante todo o trimestre. A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas, duas principais: Jesus, o cabeça, e nós, a igreja, o corpo de Cristo. Todo esse trimestre, no livro na Epístola aos Efésios, nós vamos estar sempre voltados para esses dois grandes temas: Cristo, o cabeça, nós, a igreja, o corpo. Nesse estudo, né, podemos classificar e desdobrar 5 coisas importantes que vamos estudar durante todo o trimestre. Aqui só está dando aqui uma pincelada, uma amostragem do que nós vamos desenvolver durante todo o trimestre sobre esses temas relacionados à mensagem temática da Epístola aos Efésios. Repetindo, os dois grandes temas são Cristo, o cabeça, a igreja, o corpo, que somos nós. Daí nós vamos ter, irmãos, coisas muito específicas. A primeira dela é a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Vai estar do capítulo 1, versículos 3 até o 5. Segundo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação. Capítulo 1, versículos 13 e 14. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Capítulo 2, versículo 16. 4. A revelação do mistério da vontade de Deus para a obra do Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 5. 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade. Olha que interessante. Na unidade, note bem, aí vem toda a nossa parte comportamental. Estilo de vida. Estilo de vida. Irmão, o estilo de vida cristão, ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Olha que interessante. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Qualidade de vida melhor do que essa, irmãos, não existe. Aqui para nós. Teremos uma vida de comunhão com Deus e tendo como base esse estilo de vida, o que vai nos faltar, irmãos? Nada. Só Jesus vir nos buscar mesmo. Só Deus mandando Jesus já vir buscar a sua igreja e vivermos felizes para sempre. Esse trimestre, estamos estudando dessa forma. E aí nós vamos, ao findar esse trimestre, com a graça de Deus, com a permissão de Deus, nós cantaremos a vitória em nome do Senhor Jesus e mantermos firmes a nossa convicção. Só para finalizar, vou reforçar de novo. O seu novo, o meu, o nosso estilo de vida consiste em unidade. Unidos, mesmo pensamento, mesmo propósito, mãos dadas, deixando de lado tudo, de lado qualquer tipo de coisas que não agrega, né? Mas que estejamos sempre juntos servindo a Deus, na comunhão. Olha que coisa linda! Na comunhão uns com os outros, viver em harmonia, em comunhão, com o Espírito. Né? Manter comunhão com o Espírito, comunhão juntos com a ação do Espírito Santo, na frutificação. Aqui vai falar de evangelização, tá? Frutificar, crescer. A gente vai aprender isso no trimestre. Frutificar, crescer na graça, no conhecimento, na adoração. Eu creio, irmãos, que quando passar essa fase, que a igreja voltar a se reunir,
Eu creio que muitas lições nós tiramos nesse período de quarentena. Vamos tirar. Muitos, inclusive sobre a adoração. Já dá para se perceber nesses 2 semanas de quarentena que estamos vivendo. 2 semanas que estamos vivendo. Já deu para perceber quando a gente vê ali nos sites, nos youtubers, nos lives que estão fazendo. Nunca se fez tanto lives como estão fazendo agora. Já deu para perceber que com aquela correria, com aquela agitação toda, estávamos louvando errado. Estava chegando até nossos templos, nossos púlpitos, muitas adorações, não para Deus, mas para o próprio homem. Nós estamos aprendendo muito com isso. Tá? A verdadeira adoração e, finalmente, a intercessão no Espírito. O Brasil hoje está de joelho. Muitos irmãos estão em jejum pelo país. Não estamos falando aqui das questões políticas, mas estamos falando da salvação das nossas vidas espirituais. Templos fechados. Antes de ontem eu vi uma cena lindíssima, coisa que jamais poderíamos ver em outras circunstâncias. Tem uma cidade chamada Abreu e Lima, no estado de Pernambuco, que os crentes, nós estamos impedidos de cultuar reunidos. O que foi que os crentes fizeram? Os crentes cercaram a quadra daquela onde fica a igreja, todo mundo de joelho. Nunca vimos a igreja ficou de joelho na calçada, em torno da quadra toda, em oração a Deus, em oração ao Senhor. Pela idade que tenho, nunca vi um representante máximo da nação convocar o povo para a oração. Nunca vi, estamos vendo. Jejum. Não na questão política, mas na questão espiritual. Para que Deus tenha misericórdia de nós e nos salve deste mal chamado Covid-19. Para que a nação fique em pé. Nunca vimos isso. Tudo isso é novidade. E creio que no findar desse trimestre, com esse esboço da aula baseada na carta de Paulo aos moradores de Éfeso, possa ser traduzida para nós, carta do Senhor nosso Deus para os moradores de Curitiba. Que nosso novo estilo de vida seja cada dia mais trabalhado para a honra e a glória do nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que possamos, à medida da nossa fé, da nossa caminhada com o Senhor, estarmos aqui firmes e esperançosos, servindo a Deus. Eu quero, nesse momento, convidar o irmão Fábio, o evangelista irmão João Carlos, para vir aqui comigo. Nós vamos aqui de mãos dadas, orar por você, irmão. Orar por toda a nossa nação. Nós vamos aqui de mãos dadas, junto com você. Se você nessa manhã puder pegar na mão da tua esposa, dos teus filhos, no teu lar, que você possa dar as mãos e com a palavra de Deus entender que somos uma geração eleita e que somos um povo diferente e que esta lição sirva-nos como fortalecimento, como crescimento espiritual para vivermos esses propósitos temáticos, novo estilo de vida baseada na unidade, comunhão com o Espírito, na frutificação e na adoração e intercessão no Espírito Santo. Que Deus em Cristo nos abençoe cada dia, que possamos em tudo servir a Deus com amor e com alegria. Vamos dar as mãos. Senhor meu Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, encerrando esta aula. Os teus filhos estão participando, Senhor, via, Senhor, seus aparelhos informáticos, Senhor. Cobre cada um deles debaixo das tuas mãos poderosas. Meu Deus, estamos aqui, Senhor, porque amamos a Ti. E a Tua igreja, Senhor, está fechada só apenas no local do culto. Mas, Senhor, a igreja está reunida agora em seus lares. A igreja somos nós. Estamos aqui, Senhor, de mãos dadas, apresentando os Teus filhos para sarar as suas enfermidades, para sarar, Senhor, tudo aquilo que vem atingindo a família, o lar, a sociedade.
Estamos de mão dada, Senhor, nesse momento, orando pelo nosso país, Senhor, para que possamos ser libertos, livres dessa pandemia, Pai. Que haja, Senhor, glória, que haja manifestação de poder, Senhor, na Tua igreja. Oramos a Ti, Senhor, te pedindo que venha logo acabar com isto, pois isso tudo é permissão de Deus para o despertamento da Tua igreja. Oh, meu Deus, venha através do Espírito Santo visitar cada lar, cada vida, cada coração agora, Senhor. Que haja paz, que haja alegria, que haja felicidade no meio do Teu povo. Somos uma geração eleita, somos uma igreja eleita. Guarda, protege cada um de nós, trazendo a paz, a saúde e o livramento para as nossas vidas, e logo mais retornar a este santuário e aqui louvar e exaltar o Teu nome, pois Tu és o Deus da nossa salvação. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Hoje, logo mais, às 19 horas, às 19 horas, estaremos aqui junto com o pastor Neilson, trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. Amanhã, segunda-feira, a 7ª visita de Jesus em uma casa, que você possa estar pronto para ouvir a palavra de Deus. Lembrando a você, sempre que temos aqui a transmissão dos nossos trabalhos online, nós temos aqui irmãos preparados para receber seu dízimo, sua oferta, em se tratando de escola dominical, todo o material didático para o trimestre. Outro detalhe, irmãos, faça com Deus um propósito de trazer a sua oferta, sabe por quê? Porque nós temos muitos obreiros da nossa igreja que dependem das nossas contribuições. A direção central da igreja começa a se preocupar com isso. Nós temos pastores que são mantidos pela igreja e precisamos disso para que não falte o pão de cada dia na casa dos teus filhos. Então, os irmãos, ajude isso, tome consciência disso e faça a sua oferta. Você que participa dos grupos da igreja, você já viu lá que tem um bannerzinho com o número das contas, tá? Quase todos os grupos da nossa igreja tem lá um banner com os números da conta. Você pode fazer a sua oferta ou vir aqui nos momentos de transmissão, é bem rapidinho, e você traga a sua contribuição, traga a sua oferta, ok? Que Deus abençoe, tenha aí um dia abençoado, que você possa estar sempre firme no Senhor Jesus Cristo. Eu vou dispensar a bênção apostólica para você nesse momento, e Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos e todos juntos dizemos amém. Deus abençoe os amados irmãos. Até a próxima.